E aí você teve essas coberturas de Copa América, mas teve a primeira cobertura de Copa do Mundo, que foi em 2014, é isso? A primeira em loco. Não, 10 na África. Foi 10 na África. 10 na África. E como foi viver uma Copa do Mundo assim? Foi maravilhoso, cara. Eu fiquei muito frustrado de não ir em 2006. Eu tinha quase certeza que eu ia em 2006. Mas aí, por ququestões de escolha, é igual um técnico. Escolhe 23 jogadores. A gente teve jogador aqui falando também que queria ir em tal Copa, não foi? Então, mas você engole seco aquilo ali. Eu já me achava preparado para ir em 2006 por conta do que eu já vinha fazendo. Eu cobria a Copa América, já estava fazendo as eliminatórias, enfim. Então eu estava muito dentro já do contexto ali, mas enfim, não fui. E aí 2010, cara, eu fui com muita vontade de ir. Só que foi uma Copa assim... foi aquém das minhas expectativas. Não de cobertura, mas... Joanesburgo... Era frio pra caramba. Nossa, 5, 6 da tarde já escurecia. A gente tava num lugar bem afastado do centro, mais assim de... Então eu vivi pouco a Copa do Mundo, né? Era como se eu estivesse em Teresópolis e todo dia eu fosse a Granja Comari. Era mais ou menos isso. A minha Copa do Mundo. Exato. Voltava pra redação, escrevia a matéria, ia pra minha casa lá, que era bem afastado do centro de Joanesburgo. Assim. Então era como se eu estivesse em Teresópolis. Saía dali, ia para os jogos, voltava para minha Teresópolis sul-africana. Exato. Então eu não vivi muito a Copa do Mundo. Assim, quer dizer, eu vivi a Copa, mas não como eu imaginei que fosse viver. Aí 14 já foi outra 14 parada. 14 é totalmente o oposto, né? Já no Brasil oposto, ainda. No Brasil, aquela loucura completa. Embora estivesse na Granja Comari, mas era um carnaval todo dia na porta da Granja Comari. Eu me lembro se você foi lá. Eu lembro. Era assim, era como se estivesse todo dia na porta da Granja Comari e do Clube Comari, que era a nossa redação. Cara, eram assim, milhares de pessoas. Você não conseguia passar, às vezes, ali com o carro. Era tanta gente. Mas era maravilhoso isso também. Sim. E a cada vez que a gente ia para Fortaleza, BH, Brasília, jogar, era uma festa. Então, assim, aí sim eu vivi uma Copa do Mundo. E é uma Copa do Mundo que eu tenho... Acho que a maioria dos brasileiros tem uma memória muito afetiva com aquela Copa. Foi uma Copa maravilhosa. Não só os jogos do Brasil, tiveram jogos incríveis, Holanda e Espanha... E ela acaba meio trágica, né, pra gente. Tipo, é um trauma muito louco. Cara, porque você cobrir a seleção brasileira numa Copa do Mundo, você tá no ponto máximo de exposição, né? Sim. Pra quem é jornalista. E fazer isso na TV Globo... Você elevada à 10ª potência. Exatamente. Então, tudo que você fala ali... você vai ter uma repercussão absurda. E você vai ter uma repercussão absurda e você vai atingir desde o presidente da República até o brasileiro mais simples, porque a Copa do Mundo, ela de fato mexe com todo mundo. Ela mexe com o sujeito mais simples, ela mexe com o intelectual, ela mexe com, como eu disse, com o presidente da República, ela mexe com todas as formas de poder do Brasil, ela mexe com todo mundo. Ninguém fica alheio a uma Copa do Mundo. Sendo ela no Brasil, então... é mais ainda. Então, toda vez que eu, por exemplo, abri o microfone, eu falo, cara, se você pensar o alcance que você não fala nada, você fica maluco, você trava. Então, eu tratava daquilo de uma forma natural, mas ao mesmo tempo, eu sabia que era tudo que eu falasse ia ter um peso, ia ter uma repercussão. E a gente estava muito dentro da seleção brasileira. A gente transmitia os treinos ao vivo da seleção brasileira na Granja Comari. Eu cheguei a narrar um coletivo da seleção brasileira, cara. Então, na Granja Comari, com o Juninho Pernambucano comentando, com o outro Roger comentando. Então, era assim, cara, era uma cobertura de Big Brother da seleção brasileira na Copa aqui. E tudo dava muita repercussão. E se você me lembrar que no momento que o Mauro Naves diz pro Fred que o Neymar estava fora da Copa do Mundo, e quando o Galvão fala que o Neymar tá fora da Copa... Cara, aquilo é um negócio assim estratosférico em termos de repercussão, né? Se você ficar... Na época, as redes sociais já eram bem ativas. Se você for contabilizar aquilo, deve ser aquele negócio loucura. Insano, né? E do nada, insano, né? Assim. De uma hora para outra, o maior jogador do Brasil tá fora da Copa do Mundo. Imagina o que não foi aquilo, né? E que vinha de uma alegria, né? O Brasil ganhou as quartas de final, tava na semi. Pô, vambora, Copa no Brasil. E aí, bom, o Neymar tá fora. E ali, depois de uns dias, cara, aconteceram umas loucuras, assim, no noticiário. Surgiram que havia uma cura milagrosa pro Neymar. O Runco deve ter contado aqui pra vocês. Cara, é insano, cara, é insano. Mas é uma Copa do Mundo. Então, por isso é que você tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar uma Copa do Mundo.
trabalhar uma Copa do Mundo e trabalhar na Copa do Mundo. Sim. Porque tudo tem repercussão, desde a unha encravada de um atleta até o corte do maior jogador do Brasil na época, que era o Neymar. Então, para repórteres que estão começando, para repórteres que vão cobrir a próxima Copa do Mundo daqui a 2 anos, saibam que você vai estar no ponto máximo de exposição. Sim. Ponto máximo. Nada vai te expor mais profissionalmente do que estar cobrindo a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Então é preciso ter cuidado. E aí entra aquela história que eu te falei, de você tentar, na CBF, na seleção brasileira, diminuir a possibilidade de você criar curiosidade nas pessoas, nos jornalistas, para exatamente diminuir essa possibilidade de fake news, de notícias mal apuradas, de notícias pela metade. Sim. É uma engrenagem muito complexa.